Olá pessoal, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. E a videoaula de hoje nós resolveremos aqui três itens, certo? Temos aqui o item A, que é criar uma classe funcionário e com os seguintes atributos: um string nome, um double salário e um double vale refeição. E a última, no caso nosso double vale refeição, será uma variável estática. Já já eu explico por quê. A B é criar na classe funcionário um método para aumentar o salário em 10% e um método estático, que vem no mesmo static da questão anterior, para aumentar o vale refeição em 10%. E a C é criar uma classe usa funcionário. No método main, o nosso método principal, nós vamos instanciar um funcionário, atribuir valores aos seus atributos e chamar todos, por isso que está em negrito, todos os seus métodos, ok? Bem, vamos aqui. Esta primeira parte aqui vocês já sabem de cor. Temos aqui nosso private string nome, private double salário e private static double vale refeição. E eu já coloquei o nosso valor do vale refeição. Bem, por que estático, pessoal? Estático é uma variável que serve como um padrão ou então serve para todas as variáveis que dela for ser usadas. Ou seja, por exemplo, se nós tivermos um funcionário, ou numa empresa existem vários funcionários, certo? E esses funcionários recebem um vale-refeição, e todos eles têm o mesmo valor. Então, para eu não criar com todos os funcionários, colocar esse valor de 1 em 1, eu crio somente uma variável, que vai ser o vale-refeição, que será para todos. Vocês vão ver aqui no nosso exemplo de hoje como a gente vai utilizar isso no código, certo? Criamos aqui o nosso construtor, público e funcionário, com a string e o double salário. Aí vocês perguntam, mas por que não temos o vale-refeição dentro do nosso construtor? Bem, pessoal, porque o vale-refeição é uma variável estática, certo? Portanto, como eu já coloquei um valor nela aqui na própria classe funcionário, eu não preciso colocar outro valor lá no nosso usa funcionário, certo? Até porque eu estaria alterando o valor desse vale-refeição. Temos os nossos gets e sets de nome e salário e o getSet, é claro, do vale-refeição, que nesse caso a gente precisa. Só uma alteração que nós temos é que, como é uma variável estática, nós temos que dizer de onde é o vale-refeição, no caso do nosso funcionário, ok? E criamos aqui os dois métodos. O aumento de salário, que no caso usamos a formulazinha do salário vezes 0,1, que seria 10%, mais o salário dele. E a mesma coisa acontece para o aumento do vale. Só que lembrando, o aumento do vale é uma variável, um método, no caso, estático. Ou seja, se nós alterarmos este método e alguma outra variável, todas serão alteradas, ok? E utilizamos a mesma forma. Vamos para o nosso main agora, nosso usa funcionário. Bem, no usa funcionário instanciamos aqui dois funcionários, um professor e um faxineiro. E colocamos aqui por padrão João 930, que seria o salário dele, e Marcos, que recebe 950, ok? E aqui nós imprimimos o nome do funcionário, do caso do nosso professor João, assim como o salário e o vale-refeição, ok? E imprimimos abaixo aqui o do nosso faxineiro Marcos 950, e o salário que nós colocamos como padrão lá no nosso funcionário, R$300 para o vale-refeição. Bem, aqui nós damos apenas um espaço, e como lá na nossa questão C diz que nós temos que chamar todos os nossos métodos, certo? Nós vamos utilizar ele e utilizaremos todos os atributos. No caso, pessoal, utilizarei aqui o método set. Lembrando que, como nós criamos o construtor, nós já colocamos por padrão valores dentro dessa classe, certo? Dentro desse funcionário professor. Porém, como nós temos que usar todos os métodos, nós vamos alterar, através do método set, o nome e o salário desse professor, tá ok? Bem, e por que eu não estou alterando o vale-refeição? Bem, eu já vou mostrar isso para vocês. Nós alteramos aqui de João para Pedro, o nome do professor, e de Marcos para Tiago, assim como também nós alteramos os valores dos salários dos dois, ok?
E aqui nós estamos simplesmente imprimindo esses valores novamente. E aqui já eu explico para vocês o que é que vai acontecer, certo? Eu vou aqui só comentar para mostrar para você a utilização dos meus gets e sets. Só um momento. Pronto. Vamos executar agora. Salvando as nossas classes. Pronto, pessoal. Nós temos aqui impresso o nome do funcionário João, o salário 930 e o valor do vale-refeição 300. O nome do funcionário é Marcos, salário 950 e o valor do vale-refeição também 300. Agora vocês estão entendendo? Se eu fosse criar isso normalmente, eu teria que colocar 300 para os dois, separadamente. No caso, eu não preciso. Eu só preciso dizer que eles têm um vale-refeição. E como o vale-refeição já determinei que são R$300, todo funcionário que eu criar com vale-refeição receberá o mesmo valor para ele. Vocês estão entendendo? E aqui eu utilizo o getSet lá para mudar de João para Pedro, no caso do professor, e de Marcos para Tiago. Lembrando que aqui eu não estou alterando ainda os 10% do vale-refeição e nem os 10% do salário, ok? Que é o que nós vamos fazer agora. Bem, pessoal, como a variável é estática, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ok? Eu estou alterando através do método set o valor do vale-refeição do professor para 400, certo? E estou imprimindo logo após o faxineiro, ok? Para a gente ver o que acontece. Lembrando que eu alterei o vale-refeição de professor, estou executando para mostrar o vale-refeição de faxineiro. Bem, o mesmo código será exibido, mas aqui abaixo, se vocês prestarem atenção, nós temos o nome do funcionário, continua o mesmo, o salário continua o mesmo, porém o vale-refeição alterou, certo? Aí vocês se perguntam, mas você mudou o vale-refeição de professor e o salário do vale-refeição, no caso o vale-refeição do faxineiro, também alterou. E é isso que acontece, pessoal, quando a variável é estática. Ela serve para todos aqueles objetos que foram criados a partir dela. Porém, se em algum objeto eu alterar esse valor, será alterado para todos os outros. Entenderam? Então, mesmo alterando de professor, o vale-refeição de faxineiro também irá mudar, porque faz parte de uma variável só. Então, eu não estou mudando apenas do professor, estou mudando de todos os objetos, certo? E agora eu vou mostrar aqui o aumento do salário com os 10%, ok? Opa, apaguei aqui do professor. Temos aqui chamando os nossos dois métodos. Aquele que eu mostrei lá no início, o aumento de salário e o aumento de vale, ok? Lembrando, como o aumento de vale, ele vale somente para todas as variáveis, eu alterando os 10% do professor, também estarei dando 10% para o faxineiro, 10% de aumento. E no caso do salário, não. Então eu tenho que aumentar salário tanto para professor quanto para faxineiro, ok? Deixa eu colocar aqui aumento de salário. Deixa eu aumentar o salário aqui. Pronto. Agora, pessoal, vamos exibir. E tá aí, ó. Se vocês prestarem bem atenção, desconsiderando as primeiras partes do código, nós temos aqui, ó, o valor do salário do funcionário. No caso, este nosso funcionário professor, aumentado o salário, seria R$ 1.149,50 e o valor do vale-refeição para 440 se nós aumentarmos 10% de 400, certo, pessoal? Por hoje é só, muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí. Deixem seu like se quiserem, se gostarem da videoaula e até uma próxima. Valeu!